aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e tá na hora de um assunto meio polêmico, tá? Para você que mora aqui no Japão ou costuma comer peixe importado, tá? Só toma cuidado, tá? Porque o Japão vai começar a descartar a água da usina nuclear de Fukushima Daiichi na quinta-feira. Por isso que eu já estou passando aqui para te dar o alerta. Por que disso? Porque a água vai estar contaminada. Sim, vai estar contaminada com algumas substâncias radioativas. Tá? Eu vou trazer isso para você aqui, já para você ter uma ideia. O vídeo vai ficar comprido, vai porque são 3 matérias, vai ser a forma que o Japão vai, que eu vou trazer, a forma que o Japão vai descartar água, né? O que o governo japonês está pensando em fazer em relação a problemas, tá? Caso dê problema para o lado de Fukushima, por causa dos pescadores, em relação ao trítio, tá? E os riscos, de acordo com o estudo brasileiro, tá? Não é estudo japonês não, porque o estudo japonês eu não vi nada. Se você viu alguma coisa, comenta aqui nos comentários, tá? Escreve aqui nos comentários, porque eu não vi nada. Eu vi eles fazendo, como é que se fala assim, estudos sobre o lançamento da água de uma forma segura. Mas da ingestão do trítio no corpo, eu não vi, tá? Como é que se diz? Estudos japoneses falando sobre isso. Principalmente ao longo do tempo, porque essa água que vai ser descartada no mar vai levar-se muito tempo para ser descartada. Só que é aquela velha história, tá? Por levar muito tempo para descartar toda aquela água ali, isso porque está sendo gerado mais, tá? Se você joga sempre no mesmo local, o que acontece? Ele vai sedimentar ali, ele vai se acumular ali. Japonês, mas o mar, ele tem correntes, sim, mas geralmente a corrente marítima, ela sempre segue para o mesmo sentido. Então, naquele sentido que vai ser jogado, vai ser sempre ali. E ele, geralmente, tá, como é que se fala assim, a parte radioativa, ele vai descendo. Ele não vai na água assim por muito longe, ele vai caindo. E naquela região ali que vai começar a acumular ali ao longo dos tempos, não para agora, tá? Mas ao longo dos tempos, o que vai acontecer? Você já sabe, não preciso falar. Até porque eu não posso falar muita coisa também, porque se o governo japonês parar para ver esse vídeo meu aqui, se eu ficar falando muita besteira, eles vão, choque em mim, tá? Porque você acha que eles não ficam de olho? Eles ficam de olho, tá? Então tem muita coisa aí que eu ainda tenho que tomar cuidado com o que eu falo, tá? Mas vamos lá, tá? Tanto que saiu aqui já na mídia, tá? Já saiu que vai ser descartado. Eu vou colocar um pedacinho para você, ó. Fukushima Daiichi Genpatsu no jikou kara 12年、大きな懸案について判断が示されました。原発にたまる処理水を薄めて海に放出する計画をめぐり、政府は気象条件などに支障がなければ、あさって放出を始めることを決めました。Então, se não acontecer nada meteorologicamente falando, foi o que o governo japonês falou, eles já vão começar a liberar água, tá? Então, um pedacinho da matéria da NHK. Na usina nuclear de Fukushima Daiichi, a água que esfria os detritos do combustível nuclear que derreteu no acidente de 2011 e a água da chuva que flui para o prédio do reator foram tratadas para remover a maior parte dos materiais radioativos que continuam a se acumular. Você vê que eles não tiraram tudo, só que a maior parte, mas alguma coisa ainda ficou, tá? Embora algumas substâncias radioativas como o trítio permaneçam na água tratada, é difícil de remover, há um limite para a quantidade que pode ser armazenada nas instalações. Então você vê que se nem o governo japonês está conseguindo tirar o trítio da água, você imagina isso no seu corpo? Isso porque eles estão falando só do trítio, mas você vê que na matéria eles falam algumas substâncias radioativas, que eles não falam o nome, mas são mais de uma. Então, dependendo dos peixes, frutos do mar, daquela região ali, vão estar contaminados com mais de uma substância química, substância radioativa, não apenas com o trítio. Então já deu para você sacar o tamanho do problema. Por isso que os ambientalistas e até a própria China está pulando dessa altura. E a China, ela tem um argumento que eu, por exemplo, não consigo rebater aquele argumento. Por mais
por mais estudo que eles falam que tem esse descarte da água, eu não consigo rebater. Eu vou trazer essa questão da China para você. Mas, continuando aqui. Em 2020, especialistas disseram que seria mais realista diluir a água tratada em uma concentração abaixo do padrão e lançá-la no mar, ou evaporá-la e lançá-la na atmosfera. Então é aquela velha história. Ou você come peixe com trítio, ou você respira o trítio. Não tem muito chorabidói. Tá? Mas pelos estudos que eu andei lendo, antes de gravar a matéria aqui, o trítio, nessa parte, ele não é absorvível pela pele. Tá? Por ele ser um material um pouco mais grosso, assim, ele não é absorvível pela pele. Então, se você nadar na região ali, entre aspas, não vai te fazer mal. Mas se você, por um descuido, por exemplo, fazer ingestão daquela água, ingestão é bom, né? Ingestão daquela água, aí você se lascou. Tá? Então, vida que se segue. Porque os estudos que eu tenho visto o Japão fazendo é sobre a quantidade segura que ele vai descartar no ambiente. Eu não vi estudos japoneses falando do acúmulo do trítio no corpo a longo prazo, se vai causar danos ou não. Se você tiver alguma dúvida, dá uma procurada. Eu dei uma procurada, eu dei uma pesquisada, eu fiquei de cabelo em pé do que eu li. Tá? Mas é que eu não posso falar aqui, porque tem muita coisa. Você sabe o que é. Principalmente no YouTube, ultimamente que a censura está meio brava. Tá? Então a gente não pode falar. Mas tem muita coisa escabrosa aí. Se você tiver alguma dúvida, dá uma lidinha, dá uma pesquisada. Mas continuando aqui. Em julho, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório afirmando que os planos de lançamento da água tratada estão em conformidade com os padrões internacionais de segurança e que a instalação do lançamento no mar passou por inspeções necessárias e está pronto. Então você vê que é um estudo para lançamento no mar, não em relação à saúde das pessoas. Então já deu para você ter uma ideia que na parte ambiental aí a coisa vai ficar meio complicada. Né? Aí nisso a China está batendo forte, tá, em cima disso aí, tanto que deixou ela pegar um pedaço da China. Tá? Que a NTQ soltou uma matéria muito grande, muito extensa, tá, falando desse tipo de coisa, que eu achei até muito bacana, por sinal. Tá? Mas aqui na parte da China. Em conferência de imprensa, o Ministério de Negócios Estrangeiros da China opôs veementemente a decisão do governo japonês de diluir a água tratada acumulada na central nuclear de Fukushima Daiichi e lançá-la ao mar. Nele, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, disse que a decisão do governo japonês foi extremamente egoísta e irresponsável e expressamos sérias preocupações e nos opomos fortemente a ela. Nesse ponto eu não tenho que questionar como é que se fala assim, eu não tenho como é que se fala assim, eu não posso desmerecer os chineses nesse ponto. Tá? Abre aspas. A China tem repetidamente apontado que, se a água contaminada nuclear for segura, não há necessidade de lançá-la ao mar. E se não for segura, deveria ser ainda menos libertada, no caso liberada. Provocou-se um intenso ressentimento por parte da nação e seu povo. Fecha-se aspas. Palavra do Wang Wenbin. Tá. Ele ainda acrescentou: instamos fortemente o Japão a corrigir sua decisão errada e retirar o seu plano de liberar a água contaminada nuclear no mar. A China tomará todas as medidas necessárias para proteger o ambiente marinho, a segurança alimentar e a segurança pública. Iremos protegê-lo, o mar. Então já deu para você sacar. E sugeriu algumas contramedidas que seriam tomadas. Tanto que Hong Kong já começou, tá, essas contramedidas, tanto que qualquer produto pro lado do Japão, seja do Japão, parte alimentícia, vai passar por teste de radioatividade. Então nisso o que vai acontecer? Vai dar um atraso na parte das exportações do Japão, porque vai levar mais tempo, tem que passar por teste, resultado, etc. Então já viu o que vai dar. Vai dar uma caca danada. Mas o que é esse tal de trítio? Tá. Aí eu tirei aqui
né, da Wikipédia. O trítio, também conhecido como trício, do latim tritium, é um raro isótopo de hidrogênio. Tá? Ele tem a parte química dele, que se eu colocar aqui muita gente não vai entender. Então, como é que se fala assim? Seu núcleo atômico contém um próton e 2 nêutrons. É um isótopo radioativo, tá? Que apresenta uma meia-vida de 12,32 anos, informalmente simbolizado pela letra T. Emite uma radiação do tipo beta. Como o núcleo apresenta 3 núcleons que participam da interação forte e somente o próton carregando eletricamente o trítio pode liberar grande quantidade de energia ao realizar a fusão nuclear. Isso não vai acontecer dentro do seu corpo, tá? Mas ele vai liberar energia. Essa parte da energia que é a parte radioativa. E podem fazê-lo facilmente quando outros isótopos mais comuns, como o de hidrogênio. Assim, o trítio poderá ser utilizado no futuro para a produção de energia em grande quantidade. É aquela parte da energia nuclear. Tá? Então, aqui eu vou ler um trecho do IBEAS. Tá? Eles fizeram como se fosse tipo um artigo ali, está em PDF. Aí tem a parte do trítio vezes saúde pública e meio ambiente. Tá? IBEAS, Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais. Tá? Vamos lá. Só para você ter uma ideia do que o IBEA está falando, a parte brasileira. Tá? Do ponto de vista da saúde pública, é sabido que o trítio é um emissor de partículas beta de baixa energia e não é capaz nem de penetrar na pele. Entretanto, se ingeridas em grandes quantidades, pode causar danos internos. Porém, visto que, após a diluição na água armazenada em Fukushima, a concentração de trítio estaria dentro dos limites previstos pela legislação. Valores estabelecidos como base no tempo de meia-vida do trítio, aproximadamente 12 anos. Então você já imaginou, você come um peixe lá, um miserável do peixe cheio de trítio. O trítio vai para dentro do seu corpo. E aí? Esse trítio vai ficar lá mais ou menos 12 anos. Né? Então já deu para você ter uma ideia. Representariam um risco extremamente baixo à saúde, mesmo se ingeridos. Né? Sendo assim, a única possibilidade do trítio fazer mal à população seria ingerindo grandes quantidades elevadas, como concentração maiores do que o registrado na natureza. Aí fala, qual que é a quantidade da natureza? Como sendo um isótopo de hidrogênio, o trítio está intimamente ligado ao ciclo desses elementos ambientais. Pode ser encontrado em todas as moléculas hidrogenadas e associadas tanto na água, no tecido, como material orgânico das plantas e animais. Na forma da água tritiada, esse radionucleico é extremamente móvel no ambiente em todos os sistemas biológicos, portanto, rapidamente integrado a numerosos ciclos de geosfera e biosfera. Em equilíbrio, não parece acumular-se preferencialmente em um ambiente ambiental ou biológico específico. Além disso, parte do trítio liberado no ambiente está naturalmente incorporada em nutrientes como carboidratos e gorduras ou proteínas, chamado de trítio ligado organicamente, com a sigla OBT. Tá? O OBT pode entrar no corpo diretamente, né, ao comer alimentos tritiados, representando um risco ligeiramente maior à saúde, porque, como o material orgânico do corpo retém por mais tempo do que a água tritiada, isso significa que há uma probabilidade maior do que o átomo de trítio decaia, tá, enquanto estiver no corpo e possivelmente cause danos. De um modo geral, tá, o OBT está em concentrações muito menores no corpo do que a água tritiada. Então você já sabe que se você ingerir água com trítio, você vai se lascar, né? De alguma maneira. Então você já imaginou? É aquilo que eu falo. Você vai comer o peixe, você vai comer com
baixa concentração. Não sei, tá? Pode ser baixa concentração ou pode ser muita concentração, porque vai depender do risco de contaminação do peixe ali. Da mesma forma, o fruto do mar, as vieiras, lagostas e outras, como é que se fala, e outros produtos do mar ali, tá? Tacô, icá, tá? Então você não sabe qual que é a concentração do trítio ali. Você ingere. Se o seu corpo não expelir e ele aderir no teu corpo, são 12 anos. E na hora que ele começar a sofrer decaimento, é a hora que vai começar a causar dano. Por isso que eu falei que o problema não vai ser agora. O problema vai ser lá na frente. Por isso que eu já estou alertando você. Tome cuidado com o que você vai comer daqui para frente, tá? Porque o problema não vai aparecer agora. O problema vai aparecer lá na frente. Dentro desses 12 anos, para sofrer o decaimento, é a hora que, quando como é que se fala, o trítio começar a passar por decaimento, é a hora que ele vai começar a dar problema no corpo. Tá? Que ele vai começar a trazer os problemas. Os problemas eu não posso passar para você aqui do que eu já li, porque senão a censura vai me comer com farinha. Tá? Até porque certas palavras também não se podem ser faladas no YouTube. Quem trabalha com YouTube já deve ter percebido isso. Certas palavras, nem no título você não pode escrever, porque senão já chega, ó, tesoura. Às vezes, como é que se fala assim, uns vídeos caem, não é nem por causa de denúncia, o próprio bot do YouTube já vai lá e já tesoura. Por incrível que pareça. Tá? Então tem que se tomar cuidado muito. Tá? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, porque esses vídeos vão para o YouTube. Né? Se eu abrir canal num Rumble da vida, aí eu posso falar o que eu quiser, mas por enquanto, quando eu estou no YouTube, já sabe, tem que respeitar as regras. Vai continuar. A maioria do trítio deixa o corpo como água tritiada na urina e umidade de respiração e transpiração, sendo que a maioria dos gases hidrogênio tritiados inalados são exalados imediatamente. Então você vê que existe o risco? Existe. Tá? Só que como é que se faz assim? Dá para falar do risco aqui? Não dá. Tá? Então, mas já fica alerta. Então como é que vai ser o descarte? A água tratada da usina nuclear de Fukushima Daiichi será liberada a partir de quinta-feira, em pequenas quantidades, a princípio, disse a TEPCO, durante uma entrevista coletiva. A Tokyo Electric Power Company Holdings, no caso a TEPCO, tá, disse que realizará a operação com cuidado. Por quê? Por enquanto, planeja usar um processo de 2 etapas para liberar a água tratada. A primeira etapa será de testes envolvendo a diluição de uma amostra em cerca de 1 metro cúbico de água tratada para 1.200 metros cúbicos de água do mar. Então eles vão pegar a água de Fukushima, do reator, mais 1.200 metros cúbicos e vão juntar e vão ver como é que vai ficar. Essa água será colocada em um montante na usina e verificada para confirmar se a água tratada foi diluída, né, com a água do mar conforme o esperado. A concentração de trítio será medida para confirmar se é inferior a 1.500 becquerels por litro. Se a primeira etapa for bem sucedida, na segunda etapa, grandes quantidades de água tratada serão transferidas de tanque de armazenamento dos terrenos mais altos, diluídas e lançadas ao oceano. Aquilo que eu falei, vai ser sempre no mesmo ponto, porque aonde que eu vi o esquema, eu não vi que eles fizeram várias saídas para o descarte da água, eu só vi um cano de descarte dessa água. Então já deu para você sacar, né? Que vai haver acúmulo, não tem como. Tá? Só você ver a ideia, por exemplo, do tratamento de esgoto do Brasil. Então, você vê que tem aquele tanque de floculação, tem a parte de decantação e etc. Vai ser mais ou menos parecido com isso aqui. A única diferença que vai ter o quê? A corrente marítima para levar o trítio e os outros materiais radioativos embora. Só que como o Japão não falou os outros materiais radioativos, só falou do trítio, então fica complicado ter uma ideia geral da situação. Mas continuando. A liberação da água da segunda etapa será prevista, né, para quinta-feira. A decisão final sobre a liberação da água será tomada após a confirmação das condições climáticas do mar
na manhã de quinta-feira. Então, se tiver muito agitado, dependendo, eles não vão liberar não. Mas se tiver calminho ali, aí eles soltam. Complicado, né? Mas vamos lá. A TEPCO diz que para o ano fiscal de 2023, que vai até o final de março de 2024, ela planeja liberar 31.200 metros cúbicos de água tratada. A quantidade de trítio liberada seria de cerca de 5 trilhões de becquerels, muito menor do que os máximos de 22 trilhões de becquerels que liberará a cada ano sobre o seu plano de descarga na água. Vocês viram a quantidade, tá? Então é aquela velha história, tem como não fazer acúmulo? Não tem, vai acumular. Vai contaminar muito peixe? Vai contaminar muito peixe. É aquela velha história, isso vai entrar para o seu corpo? Vai fazer algum problema? A longo prazo, de alguma maneira. Então é aquela velha história, quanto mais você ingerir dessa porcaria, desse trítio, maior é o risco que você tem de tomar na rodela, tá? Com a saúde. E os problemas que vão ser, não posso falar, tá? Questão de censura. Mas, abra teu olho, tá? E se você insistir em ficar comendo essas porqueiras, faça um bom plano de saúde. Conselho que eu dou. A quantidade de água tratada a ser liberada para cada ano fiscal sucessivo será decidida e anunciada no final de cada ano fiscal anterior. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, emitiu um comunicado sobre o lançamento da água tratada. O pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica está a trabalhar lá, na central nuclear de Fukushima número 1. Onde deu problema, para que possam continuar a monitorar e avaliar se essas atividades no local para garantir e continuar que ser consistentes no padrão de segurança, né? Inclusive no início do dia, né? E depois. Mas você vê que eles estão fazendo como é que fala assim, as pesquisas, como é que fala assim, os estudos no lançamento da água. No problema ambiental de acúmulo, no que pode ser que dê na saúde das pessoas, não. Então é aquela velha história. Se der algum problema, lavamos nossas mãos. Então por isso que eu falo. Cada um vai ter que olhar por si daqui para frente. Tá? Principalmente se você mora aqui no Japão. Vai comprar peixe ou vai comprar algum produto, dá uma olhada na procedência. Viu que é Fukushima? Toma cuidado. Fukushima e as outras cidades ali costeiras daquela região, tá? Porque como é que se fala assim? É livre-arbítrio, tá? Você tem escolha de comer esse tipo de coisa ou não, porque já sabe, né? Vai continuar. A TEPCO também anunciou que o status de liberação da água tratada e os resultados das leituras de concentração de trítio estarão sempre disponíveis no seu portal de água tratada. Você vê que é só para água tratada. Mas continuando aqui, tá, vamos lá. Aí teve a reunião do Kishida, como é que se fala assim, falando sobre esse tipo de coisa, e eu vou trazer aqui para você, né? A liberação provavelmente durará décadas, e o governo japonês, no caso, está determinado a mostrar que pode garantir a segurança e evitar danos à reputação por meio de monitoramento em outros meios. Então você vê que eles vão soltar o trítio e outros materiais radioativos no mar por décadas. Você acha que não vai dar problema isso aí? Vai dar problema. Tá? Você vê que se como fala assim, o isótopo do trítio leva 12 anos para fazer o decaimento, então já dá para você ter uma ideia que daqui a 12 anos mais ou menos é que vai começar a aparecer os problemas. As pessoas que fizerem ingestão. Por isso que eu falo, para o governo japonês vai estar lindo, está mandando isso aqui, mas o negócio é a questão da saúde. Por isso que precisa fazer uma pesquisa, as pessoas precisam pesquisar para ver realmente o problema. Porque não tem como eles afirmarem que ninguém vai comer nenhum peixe, nenhum produto do frutos do mar sem trítio. Você vê que aquela alegação da China, ela é muito, ela é muito plausível, não tem como questionar. Você viu que eles falaram, se o negócio é seguro, para que vai soltar no mar? Joga aí dentro do Japão mesmo. Se não é seguro, para que vai liberar? Então não libera de forma alguma. Tem coerência? Totalmente. Nesse ponto os chineses têm totalmente razão. Na reunião
dos ministros, o primeiro-ministro Fumio Kishida disse: confirmamos que colocaremos em prática todas as medidas disponíveis no momento para garantir a segurança, combater falsos rumores e ajudar os locais a manter seu emprego. Ele então disse: se as condições climáticas e oceânicas permitirem, estaremos lançando, esperamos que o lançamento comece no dia 24 de agosto. Ele também enfatizou que o governo vai se responsabilizar pelas medidas até que termine a liberação da água tratada, mesmo que demore muitas décadas, para contrariar os falsos rumores e aliviar a ansiedade dos moradores sobre se eles poderão continuar com seu atual emprego. A reunião também contou com a presença do secretário-chefe, Hirokazu Matsumoto, ministro da Economia, no caso Yasutoshi Nishimura, o ministro das Relações Exteriores, e Yoshimatsu Hayashi, o ministro da Agricultura, e Tetsu Nomura. Você vê que eu estou meio assim, relaxado, porque não interessa muito nesse ponto, mas vamos lá. Kishida provavelmente escolheu uma data de agosto para evitar o início da soltura durante a temporada de pesca de arrasto offshore, que será retomada na província de Fukushima a partir de 1º de setembro. O governo pretende demonstrar a segurança da liberação da água, tornando públicos os dados de monitoramento da água do oceano, antes do reinício das operações de pesca. Mas agora está fácil, agora não vai ter grandes acúmulos, porque vai ser uma quantidade pequena. Daqui um certo tempo que o negócio vai pegar. Só que aquele trítio que vai ser arrastado com a corrente marítima, você acha que os peixes não vão começar a ser intoxicados com aquilo? Vão se contaminar. E nisso as pessoas vão começar a ingerir o trítio também, querendo ou não. Tá? Só que vai ser em pequenas quantidades. Mas lembre-se, leva 12 anos para essa miséria começar a fazer o decaimento dela. Meia vida. Então, 12 anos já dá. Você já tem uma noção que o problema não vai aparecer agora. O problema vai aparecer lá na frente. No entanto, o governo também reservou um fundo de 80 milhões de ienes para lidar com qualquer danos causados por desinformação. O fundo será o fundo será usado para comprar os peixes caso eles não vendam, desenvolver canais de vendas como online e apoiar a conservação de energia em embarcações pesqueiras. Kishida reuniu-se com Masanobu Sakamoto, chefe da Federação Nacional das Associações Cooperativas de Pesca, chamado Zengyoren, e deixou claro que o governo pretendia tomar as medidas orçamentais separadas do orçamento relacionado às pescas. Mas tanto que eu vi esse presidente, esse Masanobu Sakamoto falando, ele falou assim que ele é totalmente contra. Ele falou que ele pisou muito com o Kishida. Não faça, nós somos contra, não faça. Mas o Kishida, não, nós vamos liberar a água, então se lasque. Basicamente esse é o resultado da reunião. Na reunião dos ministros relevantes, Kishida também diz: é importante continuar a comunicação com a indústria pesqueira. Gostaria de ver uma reunião de acompanhamento com as partes envolvidas e que os ministérios relevantes apoiassem de perto a indústria. Com uma data de lançamento específica definida, o foco agora se voltará para a China. Desde julho, a China tem inspecionado produtos marinhos japoneses em busca de radiação e sugeriu que esta é uma contramedida para a liberação planejada. Então você já viu que a China já está ali. Assim que a liberação começar, a China poderá apertar ainda mais as restrições às importações. Tóquio pretende continuar a exigir que Pequim responda com base em evidências científicas. Sonha. Então já dá para você ter uma ideia do que como é que a coisa vai girar aqui no Japão da água tratada com trítio. É aquela velha história. Agora vai dar problema? Não. O negócio é lá na frente. Mas se você, por exemplo, ingerir agora, você começa a contar o reloginho de agora, 12 anos. É o problema do trítio. É quando ele faz o decaimento dentro do corpo. E para informações adicionais, eu sugiro que você faça uma pesquisa no Google, tá? Riscos à saúde em relação ao trítio, a ingestão de trítio. Tá?
você verá muita coisa aí. É que eu não posso colocar aqui, tá? Porque se eu colocasse aqui, ficaria aquele dossiê completaço. Mas sabe como é que é? Agora o YouTube ele tá aquele tipo de casa, tem que ser friendly family. Então tem que ser amigável para toda a família. Então se eu colocar certas coisas aqui, não vai ser legal. Tá? Isso vai meio que contra as regras do YouTube. Então, como eu não quero perder o canal, não quero perder o vídeo também, que vai ficar de alerta, como é que se diz? Só dá uma pesquisada. Tá? Você verá bastante coisa aí. Esse do Ideias, eles foram até, como é que se fala assim, bem suaves, tá? Em relação, falando da radioatividade, da água triteada e etc. Porque tem estudos que as coisas são meio complicadas, tá? Se eu for relatar tudo aqui, no mínimo um strike eu tomo. Tá? Então, não posso falar, mas só tome cuidado, tá? Como é aquela velha história, quem avisa amigo é. Da mesma forma que eu já venho avisando por certas coisas, avisei do Taifu que ia dar problema, tô te avisando também. Isso aqui ao longo dos tempos vai causar problemas. Então, tome cuidado com sua saúde. Principalmente se você mora nessa região de Fukushima, ali para cima ali, beirando pro lado de Fukushima, só toma cuidado. Tá? Porque tem muita coisa aí que pode ser que realmente cause problema ao longo dos tempos. Tá? Porque se você tem informação que o isótopo de trítio leva 12 anos para decaimento, você já sabe que é uma bomba relógio. E nem tudo, como é que se fala assim, seu corpo vai expelir. Muita coisa você vai conseguir expelir pela urina, pelas fezes, tá? Mas nem tudo vai sair. Porque se você vê outros estudos que eles relatam mais a fundo essa parte de ingestão de trítio, eles falam que ele se mistura ao sangue. A partir da hora que caiu na corrente sanguínea, você já sabe que não sai, basicamente. Então, tem muita coisa, tem que tomar cuidado, tá? Então, só fica o alerta, tá? Quem avisa amigo é, e eu quero muito o teu bem. Por isso que eu tô aqui dando a minha cara a tapa, gravando esse vídeo para te alertar. É aquela velha história, acredite quem quiser, tá? Como é que se diz? Né? Se o conselho não fosse bom, né, a gente não dava, a gente vendia. Tá? Mas se você fizer várias pesquisas no Google, ou seja lá no Bing, ou seja lá onde for, em relação ao trítio e a parte de ingestão, você vai dar razão do que eu estou falando. Porque não tem como escapar dos peixes e os frutos do mar se contaminarem com trítio. Você vê que vai ser ao longo dos anos. Então, uma hora ou outra, um peixe ou outro vai se contaminar. E uma hora ou outra, alguém vai comer esse peixe. Tá? Porque você vê que eles pescam o peixe para venda. Tanto que saiu na reportagem, aquela reportagem da NTK que eu falei que era muito grande, tem supermercados falando que eles vão ter que, como é que se fala assim, refazer algum negócio. Porque essa parte do peixe vai ficar meio arriscada. E aí? Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado. Tá? Posso estar parecendo piegas, né, ou algo parecido assim, mas é aquela velha história. É a sua saúde. Eu não garanto que meu canal vai durar 12 anos. Mas eu quero que você dure mais de 12. Tá? E sem dores. Porque é aquela velha história. Da mesma forma que um isótopo de trítio leva 12 anos para decair, ele pode decair um pouco antes. E aí? Então, se você tiver uma certa proporção dentro do seu corpo, ele começar a sofrer decaimento, eu não preciso falar o resto. Eu até não posso também falar o resto. Mas só tome cuidado. Tá certo? E para não prolongar mais o vídeo, tá certo? Eu vou terminar por aqui. Maido.